Olá pessoal, voltando ao Blank Science, hoje nós vamos entrevistar o Dr. César Jamovitsky. César, me diz uma coisa, você trabalha muito com célula-tronco na ortopedia. O que é a célula-tronco? O que ela vai ajudar na ortopedia para você? Sempre que a gente fala de célula-tronco, vem aquela ideia meio de ficção científica, aquela coisa meio quase que vai ser um milagre de regeneração. Ainda não está nisso ainda. A célula-tronco hoje em dia é uma célula que ela tem um potencial de se transformar em outra coisa. E de acordo com a célula-tronco que a gente utiliza, ela pode se transformar mais ou menos. Então, existem vários tipos de célula-tronco. Então, as células-tronco que a gente utiliza hoje são as células-troncos mesenquimais, que são retiradas do próprio adulto. Antes disso, tem célula-tronco no próprio embrião, no cordão umbilical. Então, tem uma geleia, a famosa geleia de Varto, no cordão umbilical do bebê, que tem uma quantidade absurda de célula-tronco. Essa não está à disposição da gente ainda. Então, o que a gente usa hoje são as células-troncos mesenquimais, que podem vir ou da gordura ou da medula óssea. Tá, aqui você usa mais da gordura ou da medula? Hoje em dia, a gente tem uma utilização muito mais da gordura, para um acesso até um pouco mais fácil, né? Porque infelizmente a gente tem muito mais acesso de pessoas com obesidade. Claro. E a utilização é mais fácil também. Com certeza. Me diz uma coisa, como é que a célula-tronco vai trabalhar na tua área? Como é que ela ajuda nas lesões ortopédicas? Então a gente tem dois grandes grupos de lesões na ortopedia que a gente usa esse tratamento. A primeira são das artroses, o desgaste articular. Então pensa numa artrose de quadril, numa artrose de joelho, naquele paciente que está intermediário entre precisar de uma prótese, mas já passou de um quadro um pouco mais inicial. Então nesse paciente, a célula-tronco ela faz uma regeneração da cartilagem. A gente não pode pensar que vai ser uma regeneração completa, é uma regeneração parcial, mas que ajuda muito. Outra função muito importante da célula-tronco é na regeneração dos tendões. Então, onde é mais utilizado é no tendão de Aquiles, no tendão calcâneo, naquelas tendinites mais graves ou até em rupturas parciais, a aplicação nessa região acaba estimulando a cicatrização dos tecidos. Então, a artrose e lesões tendíneas é o filão da célula-tronco na ortopedia. Tá certo. E como é que você sabe o momento correto de fazer? Você me falou agora que não é aquele indivíduo que está iniciando, nem aquele que está no final. Como é que você avalia o indivíduo e fala, só está pronta para fazer uma infiltração de célula-tronco, o senhor? A gente sempre pensa em qualquer área da medicina, quanto menor o custo, mais fácil o tratamento. E quando eu falo de custo, não é só de dinheiro, então as coisas mais simples começam. Então, e lógico que quanto mais leve o quadro, melhor a resposta. Então a gente sempre tem alguns tratamentos mais simples, não pensando em artrose. Primeiro tratamento, além de fisioterapia, mudança de estilo de vida, emagrecimento, a gente sempre tem aplicação simples de ácido hialurônico. O paciente fez e melhorou um pouquinho. O próximo etapa já seria alguma coisa mais invasiva, tipo uma artroscopia, uma raspagem. Então nesse momento que já foi feita uma aplicação de um lubrificante, é a indicação da gente fazer essa célula-tronco, porque acaba sendo uma aplicação com custo, quando eu falo de custo, não só de valores, mas um custo baixo para a saúde do paciente. Tá bom, você chegou ao seu Rui lá, no consultório do Dr. César Jamovitsky, e o Dr. César falou assim, não, o senhor está pronto para, eu acho que a célula-tronco é o melhor tratamento do senhor. Qual é o prazo agora? Como é que é feita essa coleta? Legal, então a gente aqui no Brasil, eu falo no Brasil porque no exterior essa coleta é feita ambulatorial, tanto de medula óssea ou da gordura. Aqui no Brasil a gente acaba usando o ambiente hospitalar, não só por segurança, mas porque a gente tem essa parte do convênio ajudando a gente a ocupar algum desses custos, né? Então esse paciente ele vai ser internado de uma forma eletiva, esse paciente vai ser submetido a uma sedação, não costuma ser anestesia geral completa, uma sedação leve, e anestesia local. É realizada uma hidrolipo, que é uma lipo pequena. Certo. Essa hidrolipo ela retira em torno de 400 ml de gordura. Isso passa por uma filtragem. Essa filtragem ela dá para nós o equivalente a 20 a 30 ml de volume desse amontoado de células. Isso não passa por nenhum processo de centrífuga ou qualquer estimulação e é injetado na mesma hora na articulação ou no tendão. É imediato, coletou e infiltra. Coletou, infiltra. Certo. O pós disso costuma ser muito tranquilo, então o paciente ele costuma já deambular ou movimentar imediatamente.
e é uma internação de day hospital. Dificilmente o paciente precisa ficar internado. Mais de um dia. Tá certo. E obviamente essa vantagem do paciente não precisa ficar internado e ele volta rápido ao trabalho, ele precisa fazer algum tipo de repouso. Como é que é o pós-operatório imediato? Normalmente o pós-operatório imediato costuma ser 1 a 2 dias de desconforto bem relativo com analgésico simples. Por causa talvez da expansão que é feita no local? Na verdade, não só da expansão, mas tem uma resposta inflamatória local. Então tem um pouquinho de dor dessa resposta. Pensando que a gente numa infiltração de ácido hialurônico aplica no joelho ou no quadril em torno de 3 a 4 ml, o amontoado de célula-tronco, seja de medula óssea ou de gordura, são em torno de 10 a 20. Então é um volume maior. Então uma senhora, uma idosa, uma mulher pequena acaba sendo um volume grande. Então acaba tendo um incômodo nessa região. Né? Tá certo. E em relação às opções, antes da célula-tronco, o que você tratava? O que você fazia? Então vamos pensar numa escadinha, numa esteira de tratamento. Tá. Tem uma artrose, primeira opção, além de fisioterapia, mudança de estilo de vida e emagrecimento. Parte médica, infiltração de ácido hialurônico. Deu certo? Amém. Não deu certo? A próxima etapa já seria uma artroscopia, a famosa limpeza ou toalete. Tá bom. Depois disso, o paciente ou era submetido a uma osteotomia, que faz o endireitamento do membro, ou a prótese. Então, nesse momento agora que a gente tem a opção de utilizar essa infiltração com célula mesenquimal, seja de medula óssea ou de gordura, ela entra nessa história ou antes ou depois da limpeza. Então, aquela articulação muito suja, com muito debris, a gente faz a limpeza, o toalete, e na mesma hora já faz a aplicação da célula-tronco. Aquela articulação que não está tão suja, não tem tanto fragmento, a gente faz antes. Entendi. E quais são as principais contraindicações para esse tipo de terapia? Perfeito. Indicação, assim, de uma forma mais ampla, infecção ativa no local ou paciente com uma infecção generalizada. Em tratamento de câncer, em uso de quimioterapia. Paciente com alguma doença reumatológica ativa ou tomando algum imunossupressor, é uma contraindicação total de a gente fazer isso. Uma preocupação que a gente tem, não só do público leigo, mas também dos colegas, é saber se essa célula-tronco vai ter uma diferenciação em tumor ou câncer, ou vai virar alguma coisa que a gente não quer. Então isso não tem um risco de virar um teratoma, virar cabelo dentro do meu joelho, certo? Lógico. Então na prática, essa célula mesenquimal, ela não é tão pluripotente, ela já está um pouco diferenciada. Então na prática acontece que a maior parte dessas células, elas são absorvidas ou não acaba não tendo transformação, e a grande parte ela utiliza um meio para virar. Então quando está na articulação sinovial, ela acaba virando ou tecido sinovial ou cartilagem, e por aí vai. Então a preocupação de uma transformação maligna nesse tipo de células não existe. Tá certo. Obviamente esse tratamento já é uma realidade, que aqui no Blank você é bem conhecido por fazer isso o tempo todo e tem tido resultados espetaculares. Mas assim, o que o César hoje enxerga para daqui a 10 anos? Então a gente está num processo em que a gente tem essa utilização das próteses mais modernas, não está conseguindo ter materiais mais modernos. O próximo passo é melhorar essas coisas biológicas. Então, pensar na célula-tronco hoje, que a gente faz uma célula-tronco só filtrada, em curto prazo a gente vai conseguir já fazer uma estimulação e aplicar, acrescentar muito mais células do que a gente tem. Você pensar também em materiais tipo os scaffolds ou os arcabouços, hoje em dia com as impressoras 3D, estão sendo fazendo as impressões já de próteses e a célula-tronco está sendo colocada nessas próteses, então a gente vai conseguir colocar uma prótese de células do próprio paciente. Isso já tem estudos em animais, já tem estudo em macaco, em ratos, isso para virar para humano já está mais rápido mesmo. Bom, então essas próteses metálicas, todo esse trambolhão que ele tem, estão com os dias contados. Estão dias contados e a velocidade é uma velocidade em projeção geométrica, porque se eu pensar há 15 anos que eu te fazia trabalho de célula mesenquimal, meu orientador falava que em 50 anos a gente teria esse resultado, eu tive já em 10. Então quer dizer que a cada dia que passa, os estudos estão sendo feitos, o amontoado de estudo é gigantesco, e a gente tem que olhar, lógico, com parcimônia, não pode pensar isso como uma ficção científica, mas é uma realidade mesmo que está no nosso meio já. César, eu vou te contar, isso é um assunto fascinante. Eu tenho certeza absoluta que o Blank vai promover mais uma avaliação sobre isso. Queria te agradecer. O papo tá bom, mas infelizmente a gente tem o tempo. Tá, eu queria agradecer a todos, muito obrigado. Mais uma edição do Blank Science. Obrigado. Agradeço, obrigado.